NFL Etc 45. Mais um dia do mês de junho de 2021. Eu sou o Ticas e chegamos novamente com este glorioso podcast dedicado às tretas, polêmicas e fofoquinhas da NFL. Para você que chega aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Esperamos que você goste, continue com a gente. E para você que já bate ponto aqui todas as semanas, tá de parabéns, viu? Nosso muito obrigado e parabéns por nos aturar, porque não é tarefa muito fácil. Falando em difícil de aturar, eu já convoco o nosso integrante, supostamente o menos cringe, mais moderninho, antenado aí nos memes da juventude, Luiz Vitorino, o nosso Magal. Fala, Magal. TikTok do NFL Etc já tá indo de vento em popa. E o seu, sai quando? Fala, meus amigos do NFL Etc. Ele sai no dia de São Nunca, porque eu nasci no maravilhoso ano de 1982 e as pessoas nascidas por volta desse ano aí, elas são proibidas por lei de ter TikTok. Se você tá aí como eu, perto dos 40 e você tem TikTok, saiba que você é um fora da lei, é um contraventor, um bandido que está infringindo a lei. Eu não vou entrar nesse mérito de ter TikTok, tá? Não vou dizer nem que sim, nem que não. Não vou entrar no mérito do ano de nascimento também, porque do outro lado da nossa mesa virtual tá o homem que representa o período analógico, a chuteira preta e principalmente o Walk Machine. Isso mesmo, o Wallace Matos, o nosso Oli. E aí, Oli, é verdade que você já tá aquele mala que acha que no seu tempo tudo era melhor? Ai, que saudade do meu tempo, ai, que saudade da véia. Não, então, fala Ticas, fala galera ligada na NFL, etc. Não acho, porque tudo no meu tempo era realmente melhor. Porque, por exemplo, para usar essa coisa de palavras aí, jogo de palavras como cringe e essas coisas, é só quem não conheceu a diferença entre Jaguares e Venas. Só isso. Eu acho que agora você pode ter sido bastante específico. Mas o importante é que, independente de idade, seja cringe, seja geração Z, o episódio de hoje tem buchicho pra todo mundo. Como sempre, hoje é dia de headlines, treta da TL e TD ou Fumble. A NFL divulgou as regras para os jogadores que optarem em não jogar a temporada 2021 devido à pandemia. Ano passado a gente lembra, né, do caso dos opt-outs, foram 67 jogadores que não jogaram, e em relação à temporada passada, a maior diferença é que o benefício não se aplica aos jogadores que assinaram o contrato após o dia 1º de outubro de 2020. O que isso quer dizer? Quer dizer que os calouros estão fora da chance de poder decidir não jogar. Exceção feita àqueles que comprovarem alguma condição médica que justifique o afastamento. Aí, assim como no ano passado, aqueles que se afastarem com esse atestado de comorbidades, eles vão receber a quantia fixa, né, independente do valor do contrato. A quantia no valor de $350 mil. Já os que se afastarem por decisão pessoal, esse ano não recebem nada. No ano passado, eles recebiam $150 mil. O prazo para comunicação oficial já é na próxima sexta-feira, dia 2 de julho. Então, assim, ficou parecendo aquela coisa. Não, estava no acordo, vamos oferecer, mas eu acho que, até com a vacinação a pleno vapor, eles não estão com muita expectativa do pessoal optar em não jogar essa temporada, não. Aí eu pergunto para vocês, meus amigos, tirando o Cole Beasley, provavelmente não tá afim nem de tomar vacina, nem de seguir protocolo. Vocês acham que tem chance de mais gente decidir não jogar? Tinha gente falando aí do Rodgers resolver a treta dele sem ter prejuízo no contrato, fazendo o opt-out lá em Green Bay. Vocês acham que essa chance é viável, existe? Pô, aí ia ser jogar uma bomba na cabeça do CEO, né? Ia ser legal. Eu ia gostar. Mas eu acho que só quem mesmo que tiver uma comorbidade, né? Que tiver uma doença que o impeça de praticar o futebol americano com segurança, já que a pandemia parece controlada nos Estados Unidos, mas aí você não vai colocar uma arma na cabeça da criança e falar assim, entra em campo, meu querido, não quero nem saber se você tem pressão alta, joga aí, porque se você contrair Covid, você vai morrer, mas eu quero que você jogue. Então, provavelmente, quem tem uma condição que não favoreça ele, mesmo vacinado, mesmo com a maioria da imunidade já adquirida, eu acho que esse pessoal vai pedir para sair. Por decisão pessoal, só se tiver alguém muito perto, ligado, alguém que não possa tomar vacina, por exemplo, alguém que não possa ser vacinado com uma condição de imunossuprimida, né, que é o caso, por exemplo, de gente que está fazendo tratamento para câncer, HIV também
tem alguns casos que não pode tomar vacina, aí, se você tiver alguém perto, pai, mãe, irmão, sobrinho, filho, né, assim, provavelmente o cara pessoalmente vai pedir para sair, e aí dessa vez é com a mão na frente e outra atrás mesmo. Mas fora esses casos aí, eu acho que nem os antivax vão pedir para sair, eles vão querer causar polêmica durante a temporada. Eu também acho que não. Eu acho que no caso do Rodgers, o principal problema do opt-out do jeito que está esse ano, o Rodgers está resolvido, que é a questão do dinheiro. Né? A redução foi significativa. A gente sabe que tem jogadores que não têm condição de suportar essa diminuição, por mais que a gente esteja falando aqui de valores muito altos, mas a gente tem que lembrar que o jogador da NFL ele aumenta o custo fixo de vida dele na mesma medida do contrato que ele ganha, né? Já chama o entourage dele para morar junto, aluga a casa, não sei o quê, então o custo dele todo sobe. Como é que chama, Magal? Chama o quê? Entourage. Os parça. Os parça. Os parça. O bonde. Deixa eu traduzir aqui. No Brasil seria a banda de pagode e a galera que faz o churrasco. Exatamente. E, então, tem até eu esqueci o nome agora, mas tem um documentário muito bacana falando sobre o que acontece financeiramente com os jogadores da NFL depois que eles se aposentam e tal. Aí tem vários ex-jogadores dando depoimento, gente que ficou pobre, depois jogou, que era muito rico e tal. Um fato, perde amigo. Não, mas aí tem um lance que ele fala, que é exatamente isso. Ele fala assim, o cara entra na NFL e eles falam assim, eu já vi casos de que o cara bancava 4 casas, cada casa com 10, 12 pessoas, porque era a galera vizinho dele, amigo de infância, que o cara não consegue, tipo, eu subir na vida, como é que eu não vou te ajudar? E daqui a pouco o salário do cara não dá mais. O cara tem o contrato da NFL, o salário dele não dá mais. Então o Rodgers não tem esse problema. Ele não vai falar assim, porra, reduziu meu mensal aqui, vou ter que dar meus pulos. Não vai. Só que eu não acho que ele vai fazer o opt-out por causa da questão da idade. Né? Ele ficar na idade que ele está 1 ano sem jogar é muito prejudicial para a performance dele e com todos os contras que tem dele, né? De ser chiliquenta e mas uma coisa a gente não pode falar mal do Rodgers. Ele é tarado pelo jogo. Ele é tarado. Acho que até que se ele tivesse que pagar, tirar do bolso dele para jogar, ele pagaria para poder jogar. Então eu não acho que ele vai fazer isso, não. Sobre os outros jogadores, os antivax e tal, eu acho que o pessoal antivax está num beco sem saída. Porque ou o cara faz opt-out, ou o cara não faz, vai jogar, e todo mundo vai saber que ele é um antivax. Porque, como a gente falou semana passada, o cara vai estar de máscara na sideline, o cara vai estar sendo testado todo dia. E aí, assim, você tem que ser muito burro, mas eu acredito no potencial da burrice humana, você tem que ser muito burro para, mesmo assim, vacina sobrando, lembrando que lá nos Estados Unidos você já tem acesso muito mais fácil às vacinas de uma dose só. Então, cara, você tem que ser muito dodói da cabeça para você não falar assim, eu vou lá, sem pegar fila nem nada, vou tomar uma picadinha no braço e pronto. Não preciso usar máscara, não preciso fazer teste todo dia, não preciso ficar de máscara na sideline, não corro o risco de ser multado porque estou na sideline sem máscara. Só que vai ter antivax que vai fazer isso? Vai. Eu, particularmente, acho bom porque vai escancarar para todo mundo quem é quem. Mas e virar roteador 5G? Isso é bom, isso vira mesmo. Não, isso é bom. E, por exemplo, aqui em Juiz de Fora resolvi metade dos problemas da telefonia celular aqui no centro das áreas de sombra aqui, ó. Eu até que se fosse verdade mesmo, você vira roteador 5G com a vacina, eu tomava 8 vacinas, não era 2 só, não, era 8. Olha, não é se virar não, vira, tá? Vira. Inclusive, vira, você começa a ser um roteador 5G, você sente, você tem um chip implantado, tá? Então você vai ter o chip, você consegue sentir o chip no braço e você vai perceber, já vou dar a dica aqui para o amigo ouvinte, principal sintoma, você vai perceber que ao longo do dia você vai soltar umas palavras em mandarim do nada, que é o sistema operacional do chip que já está começando a ser instalado. Então você vai estar aqui no seu dia a dia, não, pô, passa ali a matéria para mim, ni hao, nin sou pa. Aí você vai voltar e falar, caralho, o que foi isso? É o sistema operacional que está sendo instalado. Mas é bom, assim, já bota no currículo lá, mandarim iniciante. E ofereço hotspot de internet.
chega perto de mim, conecta seu 5G, melhora a internet da empresa, eu só vejo vantagens. Mas voltando aqui ao papo sério do Rodgers, o Rodgers vai ser decidido de maneira tradicional mesmo, Ticas. Ou ele pede para o Green Bay para trocá-lo, e o Green Bay vai ter que aceitar trocá-lo, e aí agora o preço são 2 mariolas mesmo, porque ninguém tem mais nada para dar, e o contrato dele é um contrato que não é desprezível, né, no cap dos outros times, ou então ele vai fazer holdout agora, com os últimos acontecimentos. Eu não acredito mais que ele jogue por Green Bay essa temporada. Está muito mais distante uma resolução nesse sentido do que ele realmente fazer a próxima temporada por Green Bay. Tanto no caso de jogadores querendo disputar, renegociar contrato, quanto no caso dos antivax, eu acho que nenhum vai ter a moral de virar e falar assim, ó, não vou jogar, tô opt-out essa temporada. Principalmente se tiver jogada passada, quando não tinha possibilidade de vacina e jogou. Então, agora, eu também não descarto a possibilidade de repente um movimento coordenado, junta 10, 12 antivax aí, cada um num time, eles, ó, não vamos jogar em sinal de protesto aos protocolos a que somos submetidos. Eu não duvido porque, como diz o Magal, essa galera é dodói da cabeça. E no caso da negociação de contrato, é uma coisa que você não consegue expandir assim coletivamente, né? Você não consegue juntar 3, 4 negociando contrato e falar, pô, vamos aumentar essa pressão aí em cima dos times, ficando opt-out essa temporada. Então, já tem uma semana que a NFL divulgou essas regras, e até agora ninguém se manifestou para não jogar a temporada. Eu acredito que vai chegar sexta-feira e vai estar 100% aí disposto a disputar a temporada 2021. Os primeiros times a atingirem os almejados 85% de jogadores vacinados anunciaram o feito essa semana. Dolphins, Saints e Steelers já estão tranquilos rumo a um training camp muito mais próximo da normalidade. Já no restante da liga, a estimativa é que 65% do total de jogadores já tenham garantido pelo menos a primeira dose. Será que a gente superestimou a quantidade dos antivax, já que eles são, né, a famosa minoria chiliquenta e barulhenta? Ou vocês ainda apostam que nem todos os times vão chegar no início do training camp, previsto para o final de julho, com os 85% de vacinados em seus quadros? Primeiro, parabéns para os times que já atingiram, né? Em especial o Miami Dolphins aqui do Wallace. Eu acho que vai acabar chegando, porque é o seguinte, no fim das contas, o que vale é o dinheiro. E o que todo mundo vai fazer, que é o que a NFL sempre faz, é tomar decisões depois de botar tudo na planilha. E eu acho que quando eles botarem na planilha, considerando que a maioria da população está se vacinando, eu acho que vai pegar mal para a imagem do time também, você ter muito jogador que não se vacinou. Então você está lá com a sideline cheia de gente de máscara, vai pegar mal. E isso é uma coisa assim que pegar mal não é, eu vou ficar magoado. Pegar mal é, o valor da minha marca vai diminuir, entendeu? Aí, mexeu no bolso, os velhos donos de time vão rapidinho se coçar para, ou de forma explícita ou de forma implícita, fazer um esquema que é o seguinte, só vai ficar de máscara na sideline sem se vacinar se for, um jogador pica, que a gente não tem como se desfazer, ou se for um cara interno que não aparece. Porque jogador de máscara na sideline, eu acho que é um negócio que não vai colar. Só o Josh Allen vai ficar de máscara na sideline. Só o Josh Allen. Nessa levada, provavelmente a gente vai ter só um Josh Allen. Não sei se o Cole Beasley segura esse rojão, não. Eu acho que não. E na medida que o tempo for caminhando, eu acho que vai existir uma pressão cada vez maior para que quem não se vacinou se vacine logo. E eu até acho que alguns desses chiliquentos aí vão se vacinar e depois ficar meio putinho, entendeu? Ou se vacinar pelas razões erradas, estilo a Venturini aí essa semana. Eu não acredito na vacina, eu vou me vacinar porque eu quero viajar. Tá, valeu, foda-se, você pode ser burro onde você quiser. Se vacina, cala a boca e toca o seu barco. Não, antes de tudo, dar os parabéns também pro meu Miami gigante. Já podia valer uma vitória já, né? Chegou aos 85%, já começa 1-0 na temporada. 85% de vacinados e um escorregador para descer do segundo andar para o primeiro do centro de treinamento. Olha que beleza. Tá vendo? Eu aposto quando você quiser que o pessoal, só quem vacinou vai descer no escorregador. Aposto quando você quiser que os caras falaram isso.
Aí eu Mas posso mudar retroativamente, então, e botar pra TD? Porque eu tinha falado que era pode. fã, pode. Então tá, é TD. E aí é o seguinte, cara, como a gente já falou aqui, provavelmente os caras já botaram isso na planilha, como o Magal gosta de frisar. Esses 85% já levam em conta, exagerando, a quantidade de antivax na população geral dos Estados Unidos. É claro que um time ou outro pode ter um surto de antivax maior, né? Um surto de delírio coletivo maior. Né? Pode ter um cara que seja mais influente, tipo o Cole Beasley, falando com os antivax junto com o Josh Allen, deve dar uma pressão maior, por exemplo, em quem está meio indeciso lá nos Bills, e não tem tanta informação quanto esses dois caras têm de influência. Mas aí, esse percentual de 15% nos times já deve ter sido extrapolado por quem calcula esse tipo de proporção lá na liga. Então, provavelmente quase todos os times vão chegar, e quem não chegar, e aí eu vou associar com a primeira headline, provavelmente vai passar a ser muito mais pressionado depois de sexta-feira, porque depois de sexta-feira você já não pode mais fazer a opção de não jogar a temporada, né? Então, ou você joga a temporada, ou você se vacina e joga a temporada tranquilo, ou você não vai se vacinar e vai ter que botar a máscara na cara lá. Então, acho que a pressão aumenta nas próximas 2 semanas, por exemplo, para quem quer fazer o rosto final, né? Botar a máscara na cara se não for cortado, né? Porque aquele Isso, então. jogador de meio pra final de roster ali, ai dele se não tomar agulhadinha e não ficar de boa ali participando dos eventos do time sem dar dor de cabeça pra comissão técnica, né? Demaryius Thomas, mais um a anunciar oficialmente a aposentadoria depois de 10 temporadas de serviços prestados na liga. Um dos grandes recebedores que a nossa geração acompanhou, na verdade a nossa, a minha, é do Vitorino, né? E o pessoal começou a assistir ali no final dos anos 2000, porque o Wallace provavelmente lembra de ter visto Jerry Rice, né, Randy Moss, aí é outro patamar, como diz o outro. Para a nossa geração aqui, a minha do Magal, né, fazia muita gente feliz nos fantasies, ainda mais quando fez a parceria ali, 3, 4 anos com o Peyton Manning. Além dos Broncos, ele também teve passagem por Texans, Patriots e Jets, onde ele jogou a sua última partida ainda no longínquo ano de 2019. O time de Denver preparou aquela homenagem, né, aquela honra ao mérito ali, bacana, no primeiro jogo em casa que eles vão disputar na temporada, que vai ser no dia 26 de setembro, justamente contra os Jets, que foram o último time do glorioso Demaryius Thomas. O Thomas fez uma grande parceria, como você disse aí, com o final da carreira do Peyton Manning. O Peyton Manning já não era nem tão Peyton Manning quanto ele era no Colts. Ele já estava um pouco mais com o braço mais curto, né? As bolinhas não eram tão perfeitas, embora tenham algumas bombas e clássicas no título do Broncos dos dois. Mas o Thomas ele acabou sendo prejudicado por isso, né? E aí ele clicou com um cara que é de exceção, que é o Peyton Manning, e aí depois foi aquilo, né? Foi só ladeira abaixo, e a posição também não é muito grata, né? Nos últimos anos, a gente tem visto muito o jogo se transformar para poder não ficar tão focado em wide receivers que, como ele, fazem as big plays, fazem as jogadas de 100 jardas, né, assim, de 90 jardas, 80 jardas, correndo, tendo que disputar, um cara bastante físico também, tendo que disputar no alto com os corners, para poder jogar um pouco com os passes curtos no slot, envolver mais os tight ends, né, recebendo. Os próprios running backs, eles vieram muito mais do college, podendo receber mais bolas, então você tem que ser muito de confiável de exceção para você ser um wide receiver que faça impacto como esse que você citou aí, o Jerry Rice, o Randy Moss, que são caras que numa época que o jogo era muito mais aéreo e muito mais explosivo, eles fizeram muito mais diferença. Hoje você tem muito mais jogadores que podem receber a bola em espaços mais curtos, com quarterbacks um pouco mais limitados, mas também você tem essa transformação do jogo também, do quarterback ser mais móvel, poder ele correr. Então, tudo isso, essa transição de jogo se passou durante os anos do Thomas na NFL, mas é um cara que merece ser lembrado, sim, embora não tenha tantos números tão excepcionais.
mas é um cara que merece todo o respeito, e principalmente em Denver, ele tem que ter a camisa aposentada. Ele foi um cara muito, muito significativo no período aí, como o Ticas colocou muito bem, que a galera da nossa geração aqui, eu e o Ticas, começou a acompanhar a NFL, era um nomezinho que você via direto, né? Recebendo passe, fazendo grandes jogadas. Era um cara muito plástico também, no sentido que ele fazia muitas jardas depois da recepção, tinha um stiff arm muito forte, então não era aquele receiver goleirão assim, né, de pega a bola, se agacha com ela e tá pronto ali. Não, o cara que pegava a bola, dava porrada no linebacker, dava porrada no safety e ia embora. E, obviamente, principalmente para quem está começando a assistir o jogo, isso é uma parada fenomenal, né? Esse aqui é mais é que o cara receba uma screen ali e sai dando porrada em todo mundo até a endzone. Ô Magal, então, você acha que isso deu uma prejudicada na carreira dele também? Ele teve contusão por causa dos impactos? Sem dúvida, sem dúvida. O desgaste do cara é maior, assim, por mais que esse wide goleirão tome muita porrada de linebacker, assim, né? Mas, sem dúvida, se desgastou. E eu acho também que o Thomas, ele é de uma época que tinha uma mentalidade muito, assim, de você tá aqui para jogar por um período que você não sabe quanto tempo vai durar. Então, você tem que se arregaçar todo jogo, toda temporada. Não pode ficar, não, vou resguardar aqui, vou segurar aqui, não sei não, né? Os atletas mais de hoje em dia, assim, eles já têm essa mentalidade um pouco mais assim, não, vou me resguardar, não, aqui não vale a pena, não. O cara, às vezes, até tem um pouco de pressa para voltar de uma lesão, alguma coisa assim, mas não é essa pressa toda também, não. O cara não quer voltar e se lesionar logo depois. Então, eu acho que essa mentalidade também acaba tendo um impacto. Mas eu já, apesar de não ser do meu time, né, foi um cara que me deu muita alegria aí. E acho que é um cara, até onde eu sei, é um cara maneiro, assim, é um bom atleta. Eu acho que é um bom exemplo para o esporte. Vou fazer o parênteses que o Wallace teve a pachorra de falar do Manning bracinho curto. Tudo bem, no último ano, nos últimos 2 lá, mas em 2013 o Manning bateu o recorde de jardas passadas em uma temporada usando muito o Demaryius Thomas lá em Denver. Tá? Então, sim, bracinho de jacaré, vamos fazer o recorte temporal aí para não ser injusto com um dos maiores da história. Não, tô excetuando esse ano do Manning. A maioria do tempo que ele esteve em Denver, né, ele foi o Manning game manager, ele não foi o Manning excepcional. Sim. Que chegou em Denver para poder mostrar que ainda era o Manning excepcional depois de lesionar o pescoço lá em Indianápolis. Não, nisso aí você tá com a razão. Agora, outra coisa que a gente fica com essa impressão, como o Magal disse, né, do começo, a gente se afeiçoando mais ao jogo, entendendo um pouco melhor, e as jogadas do Demaryius Thomas chamavam muita atenção, e para quem joga fantasy também, ele era muito relevante. Só que eu acho que a queda, independente de lesão, a queda de rendimento foi muito brusca. Tudo bem, quando você sai do Manning e vai para aquela... Nossa, foram tantos quarterbacks lá em Denver que eu nem lembro. Brock Osweiler, Paxton Lynch... Teve tanto QB depois do Peyton Manning lá em Denver, que aí complica para qualquer recebedor. Realmente é complicado. Mas mesmo assim, tirando as lesões, acho que ele teve problema com o joelho, tirando esses quarterbacks cinza aí no Madden, né, aquele cara ali que é tudo de 60 para baixo nos rankings, eu acho que mesmo assim a decadência foi muito rápida. Porque você imagina, 10 temporadas, né, para o wide receiver, tá acima da média, mas o tanto que ele jogava, assim, o que ele tinha de talento, a gente presumia que poderia render mais um pouquinho. Então fica esse gosto mais amargo aí com a aposentadoria do Thomas. Você vê que ele deve ter dado uma desiludida na vida, né, cara? Que quando você termina a carreira no Jets é meio que um indicativo de depressão, né? Quando vai pra lá é porque... Vamos ver esse ano, né? Sob nova direção, lá em Nova York, pode ser que mude aí essa... Os Browns mudaram, às vezes os Jets podem mudar também, né? Mudaram mais ou menos. Mas eu vou ser sincero, eu tenho, apesar de ser torcedor do time de Nova York também, eu tenho curiosidade de ver o Jets jogando bem, porque eu já conheci alguns torcedores do Jets e torcedores mais velhos, assim, né? Teve um cara, gente finíssima, que foi QB lá no Brasília V8, o Rui, que ele era português, de família americana, então ele era todo misturado assim e tal, e ele era torcedorzaço do Jets, assim, fanático. E ele sempre falava isso, ele falava assim, cara,
os Jets são um time do caralho. É porque agora, de uns anos para cá, tá numa fase horrível, assim, por muitos e muitos anos. Mas que antigamente, pô, era um puta time e tal, não sei o quê. Então eu até tenho curiosidade de ver Você já pensou em ver um Jets, assim, num playoff? Deve ser um negócio muito surreal, assim, entendeu? Então, até por essa curiosidade, eu espero que o Saleh faça um bom trabalho lá e que a gente veja uma coisa diferente do Jets do que ser só o saco de pancada. A gente já viu o Eagles campeão, cara. Você quer ver o Jets ainda? Falta só você falar que você quer ver o Chicago Bears chegar no Super Bowl. O Chicago Bears eu quero por causa do Cairão. Mas nem me lembra desse Super Bowl do Eagles aí, não, que puta que pariu. Aí só para fins de registro, puxei minha colinha aqui, que depois que o Manning aposentou em Denver, aí o Demaryius Thomas, além dos dois que eu citei, do Brock Osweiler e do Paxton Lynch... Chicas ficou mordido. Ele também jogou com Trevor Siemian. Então, meu amigo, você imagina, aí não é fácil não, aí dá pra pensar em aposentar mais cedo mesmo, complicado. Tá vendo? É caso de desilusão mesmo. Bora pro Treta na TL. Um trecho do vídeo de divulgação da participação do Tom Brady no The Shop, que é o talk show da HBO americana apresentado pelo LeBron James, deixou a liga em polvorosa. LeBron, ladrão, roubou meu coração. No clipe, o Brady comenta sobre um time que estava interessado em contratá-lo após a sua saída dos Patriots, mas que desistiu de última hora, ao que o quarterback admite que pensou, abre aspas, sério que vocês vão preferir ficar com esse filho da puta? Alô, audiência infantil. Aí já viu, né? Off-season, todo mundo de férias, caçando assunto, e imprensa e torcedores dedicaram tempo a verdadeiras investigações para descobrir sobre qual time e qual quarterback o Brady se referia. Claro que sem uma conclusão definitiva, e o próprio Brady também não tocou mais no assunto. Meu palpite é que ele se referia ao Las Vegas Raiders. E o de vocês? Cara, primeiro eu quero só fazer um disclaimer aqui, que eu acho que a galera é muito sem ter o que fazer para ficar fazendo investigaçãozinha, CSI, para descobrir de quem será que o Brady estava falando. O Brady não vai admitir de quem ele estava falando. E todo mundo que você falar, você está falando desse time? Ele vai dizer que não era. Então, você nunca vai chegar a solução nenhuma, a verdade é essa. Né? Você teria que armar um esquema de ter 32 repórteres diferentes para perguntar a cada um sobre um time em momentos diferentes, para ver o Brady falando não para 31 times, no caso, né? Para ver o Brady falando não para os 31 times, porque ele nunca vai admitir. Então, feito esse disclaimer aí, como é só galhofa questão de chute, eu acho que seriam os Raiders também. Apesar de que eu não vejo o Tom Brady, não via, né, no caso, o Tom Brady sequer considerando a ida para os Raiders. Eu acho que na época que o Tom Brady estava lá, definido para onde que ele ia, ele estava numa posição de ouro, que ele ganhou, obviamente, a qual ele fez jus, que era o seguinte, cara, eu vou ver o que vai rolar. Dependendo de quem rolar, eu fecho. Dependendo de quem rolar, eu anuncio a aposentadoria e eu vou vender os produtos TB12. É isso que eu vou fazer. E eu acho que se calhasse de ser dos Raiders, eu acho que ele não iria. Porque não sei se o ambiente dos Raiders seria um ambiente que o Brady gostaria de ir. Entendeu? Eu acho que ele estava numa vibe um pouco mais de chegar num lugar onde ele sentisse que ele ia ter mais autonomia. E eu não sei se ele teria essa autonomia toda nos Raiders, tanto pelo dono dos Raiders, quanto pela comissão técnica. Eu acho que ele ia ficar um pouco... Tô falando de orelha, tá? Aliás, o NFL, etc. é para isso. Eu acho que ele ia ficar mais amarrado, assim, com a comissão técnica mais chata, o head coach mais chato, ia querer mandar mais nele, ia querer cercear um pouco mais as ideias dele, e ele queria uma parada mais, assim, que ele pudesse chegar mandando, que é mais o estilo dele. Ô Magal, mas só de pensar em Tom Brady jogando com John Gruden, o NFL, etc., ia ser só treta na TL todos os episódios da temporada inteira, até ou ganhar o Super Bowl, que é mais difícil, improvável, ou até ser eliminado, porque não ia ter outro assunto, não. Era treta em cima de treta dos dois. Aí. Exatamente. Você acha que o Brady ia sair do Patriots para ficar com alguém enchendo o saco dele, para ficar tendo treta toda semana? Não, ele queria um lugar que ele chegasse e estilo casa de sogra, entendeu? Ele queria chegar, sentar no sofá e botar o pé para cima. Ele não ia querer chegar para ficar todo... não de perninha cruzada aqui atrás da mesa, pois não, por favor, posso tomar uma água, entendeu?
Que isso, o Bruce Arians dá na cabeça dele toda hora, deu no meio dele na temporada e provocou ele para poder ser campeão. O Bruce Arians dá chiliquinho, mas na hora do vamos ver de mandar em campo, ele não manda. Ele deixa o Brady fazer o que ele quer. O homem errou contagem de down no primeiro jogo, rapaz. O cara tá senil. É óbvio que ele queria ir para Las Vegas. Mas aí a contagem de down é estatuto do idoso. Você não pode falar mal dele, não. Las Vegas, show do Tom Jones, Gisele Bündchen, glamour, cassinos. Obviamente ele ia querer ir para Las Vegas. Ele só não foi porque não chamaram ele lá e ele teve que xingar o Derek Carr. A proposta era pro Tom Brady, não é para você, não. Você, eu sei que você ia para Las Vegas na mesma hora, mas é o Tom Brady. Entendeu? Então, mas eu não acho, olha só, eu vou dizer por que eu não acho que é o Las Vegas Raiders. E eu acho que era o 49ers. Porque ele tem que conhecer e saber que o cara é um filho da puta. Ele conhece o Garoppolo, sabe que ele é um filho da puta. Então, era o 49ers. Agora... Um QB que namora uma atriz pornô jamais pode ser criticado. Então, mas tirando a brincadeira, o Brady realmente, quando ele saiu no mercado, ele achou que todas as outras 31 franquias teriam algo a oferecer para poder buscar ele, né? Talvez todas as 32, não, mas sei lá, tirando umas 5 que tinham QBs de exceção, né? Provavelmente ou as outras fariam. E aí você pode botar todo mundo. Até o Rams, né? O Los Angeles Rams teria que fazer uma proposta para ele. E aí, de repente, ele pode ter pensado isso em relação ao Jared Goff, o que eu acho muito justo também. Fala assim, porra, não é possível, McVay, vai ficar com esse filho da puta aí? Eu acho que pode ser uma outra que não o Raiders. O Rams já devia estar todo saidinho mesmo para trocar o Goff, só que eu apostaria mais no Brady, se referindo assim ao Derek Carr ou ao Jared Goff do que ao Garoppolo. Por quê? Por mais que teve aquela tretinha quando o Garoppolo saiu, quando ele foi draftado e o Brady foi suspenso e o Garoppolo assumiu, ele foi bem em New England, então pode ter rolado um ciúminho, mas eu acho que no frigir dos ovos, o Brady não se referiria ao Garoppolo dessa maneira, não. Eu acho mais fácil, até por uma questão de contato pessoal mesmo, de falta de proximidade, ele se referia assim ou ao Derek Carr ou ao Jared Goff. Não que ele tivesse alguma treta específica pessoal, até porque não precisa, né? Para esse cara demonstrar o ranço dele em relação a um quarterback de outro time, ele não precisa, né, ter necessariamente uma treta. Mas a gente viu o que o Goff fez, na verdade não fez, quando ele chegou no Super Bowl justamente contra o Brady. Então, é um bom palpite. Rams é um bom palpite. Derek Carr, eu acho que é um que ele também poderia mandar uma dessa. Então, eu basei meu palpite no Rams ou no 49ers, no 49ers pelo conhecimento, pelo contato. E aí, um cara que ele conheceu e que foi filho da puta com ele, obviamente ele não teria nenhum pudor de xingar de filho da puta. Então, obviamente ele falaria assim. Mas pelas costas? Foi o que o Garoppolo fez com ele quando ele tava lá em New England ainda. Começou a jogar direitinho, que o time estava bem com ele e que o Tom Brady era um grande jogador, mas que o sistema funcionava melhor porque era o Belichick. Quando ele vai falando isso aí vai minando a alma da criança. Quem bate, esquece. Quem apanha, não esquece, não. Mas filha da puta é um pouco mais pesado que indiretinha, né? Vamos convir. Vamos brincar que o Brady, ele é um cara literal, mais literal do que a indiretinha do Jimmy Garoppolo. Agora, o Rams lá, pode ter sido uma expressão, apenas uma expressão mesmo que ele usou nessa hora. Não pode não ter sido nada tão profundo assim. O New England Patriots atribuiu o lendário número 87 ao wide receiver Devin Ross durante o minicamp. Uma parte da imprensa já encarou esse fato como um indício de que o time não planeja aposentar o número em homenagem ao Gronk. Em mais de 60 anos de existência, a franquia tem apenas 7 números aposentados. Vocês acham que da fase mais vitoriosa do time, né, da dinastia que dominou a liga por praticamente 2 décadas, o único número que será aposentado vai ser o 12 mesmo, lá em New England? É difícil não pensar que o 87 pode ser aposentado lá em New England por causa da parceria.
Mas se você pensar um pouquinho, é até curta, né? A passagem do Gronk com o Brady, ela é muito profícua, né? Ela deu muitos frutos lá em New England, mas ela é até curta porque o Gronk também ficou bastante machucado nas últimas temporadas que ele estava por lá. Perdeu diversos jogos. Então, eu não sei se essa seria uma das saídas para que quem defenda, eu particularmente não, eu acho que tinha que aposentar o 12 e o 87 também pela dupla emblemática, né? Aliás, representa muito mais do que os wide receivers que tiveram com o Brady lá, talvez a exceção do Wes Welker, né, e do Julian Edelman, né, dois parceiros aí que são os caras que tornaram essa forma de jogar mais importante em New England, com passe ali pelo meio, no slot e tal, mas você não pensa aí, você não pensa muito aí nos grandes wide receivers que o Brady teve como alvo. Assim que você fala no nome do Brady, você pensa no principal alvo dele, que é o Gronk. Então, acredito que as duas camisetas deveriam ser aposentadas, mas olhando pelo lado da franquia em si, você esmiuçando os números e vendo quantas vezes esteve em campo nas últimas temporadas o Gronk, é muito mais pelo hype, pela história dos dois juntos, do que efetivamente o número de jogos, por exemplo, com a camisa do New England. Você acha que se aposentar 87 vai ter pressão para aposentar 11 também? Certamente. Se aposentar o Gronk, tem que aposentar o Edelman, e eu acho justo. Talvez até nessa discussão aí o Wes Welker esteja demais, porque o Edelman assume a posição que o Welker praticamente, entre aspas, inventou no New England, né, de anão preferido do Brady, e leva a um outro nível, né, e eleva esses passes a outro nível, inclusive colocando a saúde mental e física dele na reta de tantas concussões que ele teve. A gente já citou aqui no episódio que a gente fala da aposentadoria dele, que é um cara que é marcado tanto pelas jogadas e recepções no meio de grandalhões, quanto pelas concussões, que ele deve ter ficado um pouco maluco. Mas se aposentar o Gronk, tem que aposentar o Edelman também, e eu acho justo aposentar as duas camisas. Só não sei se o pessoal de New England lá, com esse critério aí, 7 camisas só aposentadas na história é muito pouco, né? Aí que tá o problema. Ficar aposentando muito número aí fica com essa pataquada de ficar número de dígito único, daqui a pouco vai ter número de dígito triplo, depois começa com número negativo, pode ficar aposentando assim também, não? Emoji, número com emoji, daqui a pouco vem. Cara, eu acho que esse negócio de aposentar número, isso aí não pode virar bagunça. Não pode virar bagunça. Porque senão daqui a pouco você perde o critério pelo qual você aposenta número, e daqui a pouco você não vai ter mais número para usar. A verdade é essa. Então, assim, eu gosto muito do Gronk, gosto do Edelman também, apesar das raivas que eles me passaram, mas eu também passei raiva para eles também. Então. Mas eu não acho que seja o caso, não. Eu acho que no Patriots, eu não vejo como você não aposentar a 12. Não tem como. Não tem como, assim. Mesmo perdendo para mim, 2 vezes, o Brady conseguiu uma quantidade de anel para o Patriots que tem franquia que não conseguiu até hoje e não vai conseguir nunca, provavelmente. Então, isso aí eu acho que já é motivo mais suficiente para você aposentar sem medo. Aposentar sem medo. Agora, o Gronk, o Edelman, o próprio Wes Welker, cara, foram bons jogadores, deram uma puta contribuição, mas eu não acho que chega nesse patamar de aposentar a camisa do cara, entendeu? Eu acho que por uma questão de respeito, você poderia dar uma segurada. Eu acho que no caso do Patriots aí, a 87 do Gronk ali tá meio quente, tá a camisa meio quente, tinha que esperar ela dar mais uma esfriada aí, segurar aí 1 ano, 2, sem ninguém mais usar a 87, depois você volta a usar aí. Mas eu acho que aposentar, eu acho um pouco demais. Não devia não. Eu tô contigo. Agora, vocês vão achar que é brincadeira, que é piada. Mas esses dias, no Baltimore Ravens, tinha um calouro, não sei se era recebedor, quem que era, com a 5. E aí teve gente falando nas internets, né? Aposto que era geração Z, porque se fosse cringe não falava isso não. Falando, nossa, estão passando
a 5 do Joe Flacco para outra pessoa usar. Então, vai vendo. Vai vendo. Tá O do Joe Flacco é porra. Peraí, né, Lecão? Não. Agora, quem não vai ter o número 27 aposentado em time nenhum é ele, o Le'Veon Bell, ele mesmo. Ó que gancho, hein? Em resposta aos desaforos proferidos pelo Bell, o Andy Reid mais uma vez provou por que ele é tão querido e respeitado ao redor da liga. Em coletivo, ao final das OTAs, ao ser perguntado sobre as declarações do seu ex-jogador, o nosso Leôncio maravilhoso disse coisas do tipo que gostou muito de trabalhar com o Bell, que apreciava sua postura e a maneira com que conduzia os seus interesses, que ele conquistou jardas produtivas para os Chiefs e que só lhe desejava o melhor no futuro. Bom, nem tem dois lados, né? Mas se tivesse dois lados a essa história, provavelmente não seria tão fácil escolher um desde as eleições de 2018. Eu gosto tanto do Andy Reid, tanto. Ele é um cara tão correto, ele é um cara com tanto fair play. Você vê que até quando ele poderia mandar o cara tomar no cu, ele não manda. Até quando ele poderia dar uma tirada no cara, ele não dá. Assim, o Le'Veon Bell é tão burro que ele deu a faca e o queijo na mão pro Andy Reid esculachar ele em rede nacional. Assim, o Andy Reid poderia ter esculachado ele. Eu podia ter dito que ele não agregou, podia ter dito que ele foi só mais um, podia ter dito, cara, o que ele quisesse. Mas ele foi tão gentleman, né? Ele foi tão correto que ele, como se diz em inglês, né? Take the high road. Né? Ele pegou a estrada superior, né? Ele foi a pessoa sensata da história. Eu só fico assim meio sentido porque eu tento não gostar do Kansas City Chiefs, para eles não ficarem ganhando tudo, tirar a chance dos outros, mas com o Andy Reid não tem como não, cara. Não tem como não gostar dele, não. Ele merece sucesso. Assim, eu até gostei do resultado do Super Bowl, do último, mas se o Kansas City Chiefs tivesse ganhado, eu ficaria feliz pelo Andy Reid ter ganhado. Nem tanto pelo Mahomes, por ninguém, pelo Kelsey, mas pelo Andy Reid ter ganhado, eu ficaria feliz. O Andy Reid mostra por que ele é um técnico vencedor e por que o Le'Veon Bell está no ostracismo para poder se aposentar forçado aí. O que eu falei da gratidão que o Bell teve demonstrado pelo Andy Reid é o que o Andy Reid demonstra pelas poucas jardas e pelas poucas vezes que o Bell esteve em campo pelo Kansas City Chiefs. É assim que se lidera uma equipe e é assim que você é um dos caras mais respeitados e mais queridos da liga. O Reid não é tão vencedor quanto um Belichick, né? Não é tão mirabolante quanto outros treinadores que já marcaram época e venceram Super Bowls, mas é sem dúvida o cara mais legal que já venceu o anel, pelo menos nos últimos 30 anos da NFL. O homem que comemora comendo cheeseburger. Nosso Leôncio. Bora pro TD ou Fumble. Alex Smith diz que Aaron Rodgers merece um nível de comunicação e de respeito dos Packers acima dos de um jogador comum. Corporativismo dos quarterbacks draftados no primeiro round do draft de 2005 é TD ou Fumble? Olha, para mim é fumble porque eles são irmãos gêmeos ou a mesma pessoa. Eu não sei, eu fico em dúvida para poder saber se é a mesma pessoa. O outro não tem. Tá fácil. Então, agora tá fácil de distinguir, mas quando eles foram draftados lá, aposto quando você quiser que o 49ers draftou o outro lá, alguém draftou um cara que parecia que era o Rodgers, mas não era. Cara, difícil. Vou te falar que eu pensei bastante sobre esse, mas por quê? Porque o Alex Smith teve esse lance de ser draftado primeiro, né? E foi muito... Foi o protagonista do primeiro ranço da NFL na carreira do Aaron Rodgers, né? Que foi não ser draftado. Cara, isso é claramente o caso do clone, cara. A pessoa draftou um com o Albieri lá, a novela, e achava que era o outro. O Lucas, que ia ser longevo, ia dar certo na vida, e o outro era o Diogo, que foi draftado pelo 49ers, né, e foi colocado lá
E era só mais um QB. E aí o Diogo que tá falando aí, entendeu? Não, o problema todo para mim tá aí. Porque isso gerou automaticamente no Rodgers o ranço principal dele, né? O ranço principal dele de não ter jogado no 49ers, está mais pela história que ele tem lá com a região. E o Alex Smith, apesar de não ter brilhado tanto quanto o Rodgers, mas ele acabou brilhando de outras formas, né? Ele brilhou pela perseverança, pela resiliência dele, pela mentalidade de jogador que ele tem, pelo ser humano que ele é, mesmo não tendo sido tão bem sucedido em termos de títulos, de resultados igual o Aaron Rodgers. Então, eu confesso que eu fiquei assim dividido se aqui seria um TD ou fumble. Eu vou dar TD. Eu vou dar TD porque eu acho que o Alex Smith merece o meu apoio nessa empreitada. Eu não tenho uma opinião muito bem formada, mas eu vou colar no Alex Smith aqui, fazer um voto de cabresto aqui com ele, e se ele votou que é isso aí, se ele votou que é para ser corporativista, eu vou ser corporativista também. Eu vou de TD nessa, não só por conta dessa, mas anteriormente, quando começou essa polêmica aí, há uns meses atrás, do Rodgers contra os Packers, o Smith disse em uma entrevista que quando o Mahomes foi draftado, o Smith foi consultado lá nos Chiefs. E olha que o Smith, por melhor jogador que tenha sido, né, confiável e tal, ele não era um Aaron Rodgers. Ele não era o cara de mudar patamar de franquia nem nada disso. E ele foi respeitado o suficiente pra galera do front office lá bater um fio pra ele e falar: Alex, o negócio é o seguinte, tem um menino aí, a gente tá de olho, tá? Vamos draftar esse cara, você vai ajudar a gente na preparação e é isso aí, beleza? Beleza. Cara, não custa. É o mínimo. Se o Gutenkust lá da vida, o Mark Murphy lá da vida, bate um fio e fala: ô, Arão, meu amigo, seguinte, vamos draftar um quarterback, beleza? Fica de boa aí. Beleza. Deixa o cara descobrir quando ele tá em casa, igual a gente, comendo uma pipoquinha, tomando a cervejinha. Opa, hoje eu vou assistir o draft. Eba, vai vir um recebedor bom pra mim, hein? Primeiro round, recebedor, hein? Vai vir arma pra mim. Aí vai ver que é o substituto dele que foi draftado. Pô, não custa. TD. A Tyrande University, a TU. Tá, Magal? É TU. Por mais que você tenha vontade de pensar outra coisa, é TU. Tyrande University. T-E-U. Teu. Organizada, né, por Travis Kelce, George Kittle e Greg Olsen. Foi realizada no último final de semana, contando com a presença de 50 jogadores da posição. Porém, teve um cara que não foi convidado. O mais novo integrante do clubinho, dos que bloqueiam e recebem, não foi convidado. Tyrande University de Chavaro Tintible, é TD ou fumble? Essa eu vou responder com uma frase. Abre aspas. Você pode chamar um porco de pombo, mas ele não vai voar por causa disso. Fecha aspas. O meu querido Tim Tebow, também conhecido como Cabacinho, ele não é tight end, gente. Ele não é tight end. Ele já foi. Do mesmo jeito que eu já fui jovem. Mas hoje eu sou jovem? Não, eu não sou mais jovem. Então não adianta você falar assim, nós vamos fazer aqui um encontro de jovens. Aí vamos chamar você. Não adianta me chamar, porque eu não sou jovem. Eu não vou querer ficar em pé. Eu não vou querer ficar em lugar cheio de gente. Eu não vou querer ficar em lugar com calor. Se não tiver um lugar para sentar, eu vou ficar irritado. Se tiver muito barulho, muita confusão, eu vou ficar irritado. Se tiver muito jovem, eu vou ficar irritado. Então, as pessoas têm que entender que as coisas mudam. Ele foi um tight end. Ele foi. Igual ele já foi cabaço. Ele não é mais cabaço, porque ele já casou. E também já não é mais tight end. Ele é outra coisa. Só que aí existe esse delírio coletivo lá em Jacksonville, feito para vender camisa. Falou assim, vamos chamar ele de tight end para vender camisa, para animar a galera. Você também pode me chamar de jovem para vender camisa e animar a galera. Mas o resultado, a gente sabe qual vai ser. Então, por isso aí, não ter chamado ele para o teu cu, né? Tight End University Conference United. Não tem conference. Para mim, tem. Para mim, tem. E como eu aprendi com o Cole Beasley,
a minha liberdade de expressão, meu individualismo, eu posso fazer o que eu quiser. Citou o antivax. Então, para mim, tem. Então, para mim, nesse caso aí, foi TD. Não tem que chamar mesmo, não. Que é já para marcar posição. Não faltou Rapaz, U, tá? É TU mesmo, que é Tyrande University United. TU. Conference United. Não, Conference é por sua conta, tá lá no TikTok do NFL, etc. Tem Conference também. Então, quando o Magal começou a responder, eu achei que ele ia imitar o seu boneco. Essa eu vou responder descosta. Mas ele segurou o trocadilho. Não, então, olha só. Você tem notícia se chamaram o Taysom Hill? Não. Então deixaram os dois melhores Tyrants da liga de fora. É fumble e vai tomar no cu. Pra mim é fumble também. Ia tirar um sarro, cara. Chama o cara, deixa ele lá passar vergonha na frente dos caras que são especialistas da posição. Ao contrário do Magal, acho que ele nunca foi Tyrande, não. Inventou essa agora. Porque aquelas vezes que ele alinhava de Tyrande lá nos Jets, era pataquada. Era... Não. Ele, jogando de QB, provava que era Tyrande. Porque ele não conseguia lançar, não conseguia correr, não conseguia fazer as jogadas. Então, obviamente, ele era um Tyrande jogando de quarterback. E quando ele alinhava de Tyrande, ele mostrava que ele era quarterback. É o contrário. Agora vamos ver que ele vai de Tyrande, que não vai poder ser quarterback, porque vai ter o lourão maravilhoso lá, o Sunshine. O que ele vai ser, então, né? Mas pra mim é fumble por esses dois motivos. Primeiro, perderam aí um ótimo marketing e ainda de quebra botar mais pressão em cima do Jacksonville para promover ele pro roster final. Ia deixar a polêmica mais gostosa. Podia ter isso aí, era só convidar o cara. E segundo, o George Kittle, quando foi perguntado sobre isso ao final do evento, ele teve a pachorra de falar que ele gostaria de ter convidado todos os Tyrants ativos da liga, mas que eles reservaram um hotel e não dava pra chamar mais gente. Ô, George Kittle, me ajuda aí, né, meu camarada? O Titibo ali, ele não ia ocupar um andar eu queria te chamar, mas é porque o dono do Airbnb só deixa 4 pessoas por cada quarto. Senão a gente botava um colchão pra você. O George Kittle teve a coragem de falar que não chamou por questões logísticas de organização do evento, se ele pudesse chamava todo mundo, mas ainda saiu com essa assim no final, mas que se o Tebow fizer o roster final, jogar essa temporada, na próxima, com certeza ele tá convidado. Então é fumble por perder o marketing, botar a pressão do Jacksonville e pela cara de pau do George Kittle responder isso com um sorrisinho de canto de boca. Eu vou dar uma chance aqui pro Tim Tebow, querido Tim Tebow, me escute. Vou dar uma chance aqui pro Tim Tebow para ele sair por cima dessa. Ele deveria comprar uma camisa da Teucu e no primeiro jogo com os três cabecinhas aí, são os donos da Teucu, nos 3 primeiros jogos que ele foi encontrar com os caras, ele aquecer com essa camisa. Aí ele dá a volta por cima. Mas aí depois entra em campo e só leva ferro, derruba a bola, toma pancada, aí, meu filho, é mais chama atenção pra ele, é mais vergonha. Se ele inventou essa historinha de que agora ele é Tyrande, ele tem que segurar o rojão. Ele vai ser Tyrande pra ficar dropando bola? Vai bloquear a gente a temporada inteira? Por isso que ele tá gigante daquele jeito? Ele vai ficar só vai bloquear, não vai receber uma bola? De qualquer jeito, ele já tem que segurar esse rojão. Pelo menos já dá aquela desestabilizada nos caras. Olha, se ele fizer uma temporada mais ou menos, não é nem boa não, mais ou menos jogando de Tyrande, ele vai falar no final da temporada ou quando tiver isso na temporada que vem, que não precisa ir. Aposto quanto vocês quiserem. Vocês estão tão haters do nosso iluminado que eu já tô começando a torcer pra dar certo aí o Tim Tebow de Tyrande no Jacksonville. Nossa, não, seu. Não me inclua nessa aí, não. Vocês estão no ranço que eu vou te falar. Falando em ranço, ao ser perguntado sobre sua abordagem em relação aos analytics, Bill Belichick diz que prefere bons jogadores, bons fundamentos e boa execução. GOAT dos head coaches fazendo questão de se mostrar old school. É TD ou fumble? Cara, esse é um fumble gigante, porque ele sabe que ele presta atenção nas pesquisas e nos números. Ele não seria tão competente se ele não prestasse atenção nos números. Essa pose de que é o jogador que faz a jogada, isso é um jogo fluido, é algo que não dá para ensinar, é o talento que resolve.
não pode, esse pode ser usado por qualquer outro treinador, a não ser ele. Ele é um dos responsáveis pelo grande sucesso do New England Patriots, e é o sistema dele que varia muito pouco quando tem um jogador de extra classe, quando tem jogadores medianos. É óbvio que ele perdeu a principal estrela, a principal peça, o Brady, e isso pesa muito no sistema, mas é o sistema dele que manteve o New England Patriots ganhando, com Drew Bledsoe, ganhando com Tom Brady e ganhando o que ganhou, por exemplo, na temporada passada. Então, o New England é um time, principalmente de sistema defensivo, muito bem ajustado, e de sistema ofensivo muito regrado e muito estabelecido. E para isso ser feito, ele tem que contar com treinadores, e ele mesmo tem que esmiuçar números e tem que achar padrões nesses números. Ele sabe que ele está falando da boca para fora. É óbvio que não vai admitir isso para os adversários começarem a fazer o mesmo, mas ele declarar isso e falar que é um treinador old school, que prefere I'm a coach, players coach e tal, isso é fumble total. Né? Olha, eu vou ser obrigado a discordar e ao mesmo tempo defender o Bill Belichick. A que ponto chegamos? Mas eu estava pensando sobre isso. Qual que eu acho que é o detalhe? O número, ele é consequência. O número não é causa. Né? E aí, até para dar um momento cultural aqui para os ouvintes do NFL, etc., principalmente agora nessa seara toda aí de pesquisa, todo mundo querendo se meter a ser cientista, tal, não sei o que, né? E aí todo mundo enche a boca para falar, não sei o que causa isso, que não sei o que causa aquilo. Em ciência, a causalidade tem 3 regras. A causa tem que acontecer depois do efeito, sem a causa não pode ter o efeito, e não pode ter efeito sem a causa. São as 3 regras. Então, o número que você usa, ele é o efeito. O jogador corre a rota, corre X jardas. Você gera um número daquilo ali. Esse número, ele é o efeito. O efeito da causa, que a causa é o que o Bill Belichick falou aí. Execução bem feita, técnica, não sei o quê. Então, nesse sentido, eu concordo com o que o Bill Belichick diz, porque, assim, eu não preciso me preocupar com o efeito se eu garantir a causa. Se eu garantir que o cara corre a jarda, que ele aplica a técnica, que a execução dele é bem feita, o número vai aparecer. Então, eu não preciso ficar tão preocupado com o número. O que eu acho que ele quis dizer aí é porque a galera começa a inverter um pouco as coisas e querer achar que o número é a causa. Então, assim, o meu ataque corre tantas jardas, faz não sei o quê, então eu vou fazer isso porque vai acontecer aquilo. E é nessa aí que muita gente, quando mexe com dados, se lasca, porque vai tentar fazer o que é uma das coisas mais difíceis de você fazer com dado, que é fazer predição. Né? Eu tenho os dados. Não, mas o que ele faz... Então, o que o Bill Belichick faz é garantir, por exemplo, que o corner tenha velocidade para poder pegar 80% dos wide receivers. Então, não, mas ele dá importância para o número. Ele falar que não dá é mentira. Mas, gente, vocês conheceram o Bill Belichick hoje? Então, não, o que eu tô falando é que ele declarar que ele não dá fumble. O Bill Belichick é um velho ardiloso. Ele é um velho ardiloso. Ele sempre foi. Ele não vai virar e falar assim... Ele é mineiro, ele tá te enganando em você, é 0-0-0, acabou. É o Ramos barítono. Mas é óbvio, ele não vai virar para os outros e falar assim, não, gente, eu sento lá com a galera de Analytics e eu estudo todos os números. Eu mando os caras gerarem números assim, assim, assim para mim. Ele nunca vai dizer isso. Do mesmo jeito que ele foi lá ver o Pro Day do Mac Jones e ficou lá fazendo carinha de essa porra aí não vai para lugar nenhum. E depois foi lá e draftou ele. Vocês acham que os caras draftaram o Mac Jones? Draftariam se o Belichick chegasse lá e falasse assim, eu fui no Pro Day dele, ele é uma merda, não draftem ele. Nunca. Isso lá do dia do Pro Day eu falei, não confio nessa carinha do Belichick pro Mac Jones, porque eu acho que ele pode estar armando alguma coisa. Então, quando ele começou os números, para mim é a mesma coisa.
entendeu? Ele não vai se entregar de, não, eu uso o número direto. E o que ele falou faz sentido. Ele falou assim, não, se eu focar na causa do número, eu não preciso ficar preocupado com o número. O número vai acontecer. Mas, óbvio, ele não é otário. Ele pega os números, pega as análises, planeja em cima. Só que, assim, eu vou dar o TD para ele porque o que ele falou também está correto. Entendeu? Eu vou de TD. Eu não consigo embasar nem minimamente próximo o meu voto no TD depois do que o Magal acabou de explanar aqui, essa teoria. Mas é TD por quê? Simplesmente porque eu também sou ranheta, tô ficando velho, rabugento, igual o Belichick, tá? Não tenho entendimento do jogo que ele tem, nem próximo disso, mas vai o TD só pela rabugice, de usar ali de chavado e falar que não usa. E falar que é o velho lá, a moda antiga. Tamo junto, bebê. Bebê não é bebê de bebê, não, tá? É Bill Belichick. Tamo junto aí, ó, bebê. TDzaço pra você, tá? Hoje eu acordei e me veio a falta de você. Depois dessa podemos nos despedir. Ô Magal, você promete que semana que vem volta com mais teorias científicas embasadas aí, sempre a favor da ciência? Gente, numa sociedade em que as pessoas ainda querem defender ivermectina, eu sou obrigado a defender a ciência o tempo todo. E digo mais, na NFL, cada vez mais a gente tem que defender a ciência, senão vagabundo antivax abre a boca para falar merda e acaba espalhando esse negócio por aí. O sujeito não sabe a diferença de remédio e vacina e fica bostejando para os outros ouvir. Não tem condição, não. Wallace, cientificamente te recomendo, tá? Deixar separada aí a toquinha, a luva e a pantufa pra segurar a frente fria aí, porque velho tem o osso quebradíssimo. Não, aqui tá tranquilo. Quem não escuta ciência é Jagodes e o programa hoje foi Venas. No mais, nos despedimos deixando um abraço especial pro nosso querido Pablo Bira. A família NFL, etc. acabou de aumentar oficialmente, Cecília chegou. Já ansiamos aí pelo momento nas transmissões da ESPN, da NFL no final de semana, com fotinhas da Cecília aí de macacãozinho, tá? Ele já mandou uma lá, draft pick, tá? Com a bolinha de futebol americano, uma graça. Pena que quando começar a temporada, provavelmente já vai estar com o macacãozinho dos Patriots, mas nem tudo é perfeito na vida. E aí a gente promete que a gente vai diminuir ainda mais o número de palavrões, tá, Bira? Pra você poder ouvir o podcast enquanto Nina, a queridíssima Cecília. Um beijo pra você, outro pra Dani. Cecília já tá aí cheia de saúde, trazendo alegria pra galera. Vou dar até uma dica aqui pro Bira. Aproveita que, nasceu aí praticamente em julho, né? O meu filho nasceu em agosto. A melhor maloqueiragem que você faz é ter filho nessa época. Porque aí, quando a criança tá pequena sem dormir, é quando tá rolando temporada da NFL. Aí, pra você ficar de madrugada acordado com a criança, você deixa uns jogos sem ver, aí fica vendo de madrugada lá no Game Pass, entendeu? Eu cansei de passar a madrugada vendo o jogo que eu não tinha visto durante a semana, durante o dia. Eu via de madrugada, porque aí o menino não estava lá dormindo, eu assistia o jogo, 3 horinhas, tranquilo, vendo o jogo ali, o menino já ia ali pela osmose, pegando ali também os ensinamentos da NFL, é sucesso demais. Parabéns pro Bira aí, dica aqui, hein? Guarda uns joguinhos pra ver de madrugada aí, quando a Cecília não dormir, você arrocha vendo o jogo. Então é isso, para mais teorias científicas, conselho de paternidade e fofoca da NFL, o NFL etc. volta na semana que vem. Um abraço e até lá. Valeu!